A caminho do voto, agora na Sagres. Na sequência de conversas com os candidatos ao Senado, hoje conosco aqui no estúdio, Vanderlan Cardoso, ex-prefeito de Senador Canedo e candidato ao Senado pelo PP, pelo Partido Progressista. Vanderlan, obrigado pela presença aqui na Sagres, bom dia. Bom dia, Rubens Salomão, bom dia, Cileide, Samuel Estraioto, que já esteve aqui, teve que se ausentar. Ele fica por aqui, sai volta. Né? É o Darlan que está conosco, É o isso. Arthur, da Juventude do PSB, está aqui nos acompanhando. Vanderlan, para a nossa entrevista na série aqui com os candidatos ao Senado. Vanderlan, por que ser candidato nesta eleição? O senhor que teve essa definição no dia da convenção, né? Nós, quando terminamos a nossa campanha aqui, a eleição em Goiânia, nós saímos daquela eleição já com o pensamento de candidatar a deputado federal, Rubens. E, passado alguns meses, a gente realmente viu que nessa eleição seria um pouco complicado estar participando. Mas aí as coisas foram se adequando, foi se organizando, e eu vi que a população não me queria para deputado federal, era para o Senado, já que nas pesquisas pareceu bem pontuado. Então, meu interesse de ir ali para o Congresso Nacional veio se concretizar com a candidatura ao Senado, né? E o que o senhor planeja apresentar? O que o senhor já apresenta nessa campanha de propostas? O que o senhor faria sendo eleito senador? Rubens, com a experiência que eu tive como prefeito e presidente de associação de prefeitos, que fui da região metropolitana, eu sei das dificuldades que os municípios passam. Então eu vou estar defendendo, como eu defendia já como presidente de associação, o Pacto Federativo, né? O Pacto Federativo, a melhor distribuição dos recursos arrecadados no país, que hoje a maioria significativa, mais de 60%, fica com a União. O senhor vai defender uma reforma, uma revisão. Uma revisão. É humanamente impossível hoje os municípios darem conta de todas as demandas que os municípios precisam, né? Saúde, educação, segurança que é a obrigação dos estados, e a União lava a mão com isso, mas se o prefeito quiser fazer uma boa segurança no seu município, ele tem que assumir a segurança, como eu fiz no município de Senador Canedo, que eu administrei. Então, Samuel, essas bandeiras do Pacto Federativo, em que nós possamos passar mais recursos para os municípios. Nós já tivemos aí, há 20 anos atrás, uma participação em torno de, se eu não me engano, 25% ou 26% para os municípios. Nós temos países desenvolvidos na Europa, Estados Unidos, por exemplo, dependendo do país da Europa, 72% dos recursos fica no município. O município tem uma boa segurança, que é a obrigação do município, tem o estadual e tem o federal também, mas a maior parte da segurança é feita pelo município porque ele tem recursos, uma boa saúde e assim por diante, todos os serviços públicos com qualidade. Então eu fui prefeito, eu sei do que eu estou falando. Mas também a reforma tributária, porque essa atinge o bolso do trabalhador e inibe os investidores, aqueles que querem investir no nosso país, ou de fora, de outros países, ou o pequeno, o médio ou o grande investidor do nosso país. Em 91, na década de 90, a participação dos impostos no PIB no Brasil era 24%, hoje é 33%. E isso aí prova o quê? Prova que não adianta imposto alto. Imposto alto, ele só vai inibir e tirar dinheiro do bolso do trabalhador, né? Se pega lá na década de 90, talvez nós vamos olhar os números da segurança, não era essa quantidade de homicídio que é hoje. Vanderlan, deixa eu voltar nessa questão da revisão do Pacto Federativo, porque isso é uma história muito antiga, uma promessa antiga de muita gente, uma pauta chega, muito passa antiga. A eleição, vem a eleição e não se resolve. Não, mas aí durante os mandatos os prefeitos fazem lá marcha e vão pressionar quem que estiver no governo federal, pressionaram o Lula, a Dilma, o Temer, não sai do papel. Por que na visão do senhor, o senhor lá no Senado vai mudar, vai fazer alguma coisa para que isso efetivamente seja feito? Não sai do papel porque estão mandando para o Senado Federal e para o Congresso Nacional praticamente os mesmos. E quando chega na hora de decidir, vem o discurso na época de eleição, na hora de decidir, essas pessoas nunca trabalharam, não sabem o que é gerar emprego e renda, não sabem das dificuldades que os municípios passam, chega lá, se decide, através de uma sala fechada, os assuntos importantes para colocar o Brasil nos trilhos, ou seja, o Brasil voltar a crescer.
Não tem política, uma política séria, pensando a curto, médio e longo prazo. A política que está existindo no Brasil hoje, simplesmente é a política do hoje, é a política da próxima eleição. Aí se faz as composições, a pessoa que chega lá já está comprometida por muitos que financiaram a sua campanha e chega lá, muda de assunto. Aí vem o Pacto Federativo, a reforma tributária, que essa, a meu modo de ver, é o que está segurando o país, entendeu? A corrupção que se alastra no país, nós temos aí a Lava Jato, inclusive nós defendemos que ela seja efetiva. Nós estamos exportando a Lava Jato. Mas não precisa ser efetiva. Precisa sim. Se efetivar a Lava Jato. Basta que todos os ministérios públicos e os tribunais de contas existentes no Brasil investiguem a corrupção. Sileide, mas existia o Ministério Público, existia a Polícia Federal, existia tudo. Se não fosse a Operação Lava Jato vir efetivamente, estava sendo encoberto. Mas se precisou de vir uma força-tarefa, é porque os órgãos responsáveis por fazer controle, fiscalização, não estão trabalhando no Brasil. Mas, Sileide, chega um momento que as coisas vão mudar, eu sou um otimista, vai mudar. Aí sim, não precisa mais da Lava Jato, porque já tem os órgãos. Mas a Lava Jato, ela chegou, foi uma força-tarefa que deu certo no país. Nós estamos exportando o método que foi a Lava Jato para outros países. Inclusive a Argentina está vindo aqui. Não, o Brasil copiou da Itália, né? Da Itália, mas aperfeiçoou. Eu não sou contra copiar, não. O que é bom se copia e vai se adaptando e aperfeiçoando em cada país. O senhor tem falado na sua propaganda eleitoral que o senhor é um trabalhador e que há necessidade de que um trabalhador chegue no Senado. O senhor iniciou a carreira lá, como o senhor próprio informa, né, começando como engraxate, começou com dificuldade, família pobre, e hoje é um grande empresário. O senhor se considera ainda um trabalhador como o senhor era e em condições de representar essas pessoas que estavam no nível que o senhor estava quando começou a sua atividade profissional? Sim, Sileide, hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava. Muito e muito mais. Hoje eu trabalho junto com a equipe nossa, das nossas empresas. Quando prefeito, trabalhei com mais de 4.000 colaboradores, era junto com eles. Se a nossa empresa hoje ela cresce, é porque eu estou junto dos trabalhadores, porque sozinho eu não ia a lugar nenhum. Se nós fizemos uma boa administração em Senador Canedo, é porque eu tinha os trabalhadores do meu lado. Então, me considero sim. E lá precisa de trabalhadores, pessoas que sabem também o que é pagar imposto. Porque a maioria que vai para lá não tem um funcionário, não sabe o que é gerar emprego e renda, as dificuldades que tem de uma pessoa investir nesse país. Primeiro é a burocracia. São tantos impostos que nós temos no país hoje, que você tem que ter uma equipe muito boa de controladores, de contadores, de planejamento tributário, coisa que em muitos países não precisam. Eu defendo essa unificação, Silvio, dos tributos que tanto se é discutido no país. Porque nós estamos copiando coisa boa como a Lava Jato, que foi da Itália, por que nós não podemos copiar a questão tributária dos Estados Unidos ou de outros países que têm aí imposto praticamente único, que é distribuído entre os municípios, os estados e a União? Por que não copiar o que está dando certo nos outros países? O senhor fala numa reforma tributária. A gente tem ouvido aí de setores aí, de vários setores do Ciro Gomes, né, no centro-esquerda, que um dos problemas no Brasil é que não se cobra imposto sobre patrimônio e sobre renda. O senhor concorda com isso? Não concordo. Toda pessoa que tem o seu patrimônio, sendo profissional liberal, empresário, quem quer que seja, que faz o seu patrimônio, ele já pagou todos os impostos para chegar ali, ou então ele não tinha patrimônio. Como é que não se paga? Ainda vem tantos impostos hoje sobre, se você quer fazer uma doação para o seu filho, para quem quer que seja, é um imposto que eu acho muito indevido, porque já foi recolhido todos os impostos. Já foi, se é um empresário, já foi recolhido ICMS, PIS, COFINS, isso, aquilo, IPI, imposto de renda. Você já pagou tudo, ou seja, você conseguiu chegar vivo. Porque no nosso país tem que ser o seguinte, você é investidor, então prova para mim que até abrir sua empresa você está vivo. Entendeu? Você consegue sobreviver. Depois de 2 anos, você tentando abrir uma empresa, você tentando ter acesso a créditos e convenhamos, créditos altíssimos, aí você conseguiu, passou dessa etapa. Agora nós vamos ver se você vai conseguir sobreviver a essa carga tributária. Então é dessa forma que está o país. Eu defendo, Silvio, no Senado Federal, eu defendo no Senado Federal que nós tenhamos projetos efetivos
para nós colocarmos o Brasil no crescimento. O Brasil é um país rico, é um país que nós temos condições de ser não é a 8ª economia do mundo. Pois né? mas nós temos condições de ser aí a 3ª, 4ª economia do mundo. como é que o senhor também, obviamente, é contra cobrar imposto sobre renda, aumentar, porque hoje não se cobra sobre os dividendos, né, que o acionista ou que executivos recebam. O senhor também é contra cobrar imposto disso? Cileide, já se cobrou todos os impostos. Quando você sobrevive, quando você pega uma empresa em que sobrou lá, vamos supor, a empresa tem 10 mil reais, sobrou para ela. Depois de tanto sacrifício, ainda conseguiu sobrar 10 mil reais. Porque se tem prejuízo, nem o governo federal, nem o governo do estado chega para dizer, olha, eu vou te ajudar a pagar o prejuízo, certo? Então, se você já chegou ali, tem 10 mil reais, se você vai distribuir esses lucros para os acionistas, já pagou-se todos os impostos, inclusive o imposto de renda, que no caso do lucro real é 34%, Cileide. Bom, então qual que é a reforma tributária que o senhor propõe? É reduzir o pagamento de impostos? Se é reduzir o pagamento de impostos, como resolver o clássico problema de contas, né, de receita do Estado, de despesa? Com gestão, enxugar a máquina do Estado. O Estado ele tem que ser um órgão regulador, Cileide. O Estado hoje está em tantas áreas aí que só tira dinheiro do cidadão. Por que tem empresas? Para que isso? Entendeu? O Estado tem que ser um órgão regulador. É na parte de energia, é distribuição de combustível. Se nós tivéssemos no Brasil livre mercado para distribuição de combustível, não era esse absurdo que é aí. Quando eu digo que nós temos que fazer a reforma tributária, se você pegar 1 litro de gasolina que sai da refinaria, Cileide, hoje está em torno de R$2. Por que ela chega a quase R$5 na bomba? Esses altos impostos que é cobrado dos governos estaduais e do governo pelo governo federal, com a pauta exagerada que se cobra, Cileide, isso daí em lugar nenhum do mundo acontece. Agora, se administrarmos bem os nossos recursos e o governo federal não ter que ficar aí com a agência de rádio e televisão, que tem 0,00 alguma coisa de audiência, mas que custa quase 2 bilhões por ano, é 2 bilhões que pode ser investido em saúde, em educação, geração de emprego e renda, qualificação profissional. E eu estou citando um exemplo. Você pega aí, na questão da energia, você pega todos os órgãos que são reguladores que está aí distribuindo, trabalhando com distribuição de energia, geração de energia, eles dão prejuízo, Cileide. Você pega a iniciativa privada, eles pagam os impostos para o governo e gera lucro. Pois é, mas aí eu pergunto para o senhor, quando o senhor fala assim, critica porque o governo investe no setor de comunicação, investe mal. Eu pergunto, não seria o mesmo raciocínio que defenderia que investimento em área de museu, por exemplo, de cultura é desnecessário, e aí a gente chega a essa situação que ocorreu ontem lá com o Museu Nacional do Rio de Janeiro? Não, de forma alguma. Eu não defendo que investimento em museu, até mesmo porque nos países envolvidos que tem os museus, e você conhece, você viaja muito, você conhece. Ali você paga uma entrada ali. O governo praticamente não se coloca nada nesses museus. O que é... Não, os museus, o britânico mesmo, o Louvre em Paris e o Museu Britânico, que é o de arte natural, que é um dos principais da Europa, são mantidos pelos governos. São mantidos pelos ingressos que pagam para entrar, dos visitantes. Sim, mas os ingressos não são suficientes. Aliás, são suficientes sim, Cileide. Inclusive o do Louvre em Paris, ele dá lucro. Esse lucro é investido no próprio museu, em aquisição de peças para exposição. O outro museu que você citou, da mesma forma. Porque quando você chega ali, você não paga nem real, você paga ali em euro. E aquele não é barato, não, para entrar. E ele é lotado. Eu visitei 2 vezes o Museu do Louvre em Paris, lotadíssimo. E ali, se eu não me engano, hoje é 50 euros para você entrar e visitar o museu. E a renda que ali é revestida para ampliação e melhorias do museu, para segurança e melhorias do museu. Agora, as indicações que tem ali dentro, Cileide, eu posso garantir para você, elas não são políticas como acontece no Brasil. No Brasil, quando se coloca ou museu, qualquer coisa que é de artes, ou até mesmo a arte na cultura, você pode ver que a maioria são indicações políticas
E muitas das vezes o cara não sabe o que é cultura, não sabe o que é arte e está administrando um museu. Pois é, o seu partido, o PP, é um dos partidos que tem muita indicação, sobrevive de indicação política. É um partido que ele preserva, prioriza, melhor dizendo, a eleição de bancadas grandes de governos estaduais. Por conta disso, dessa questão de indicação política. Como é que faria, então? O PP, o senhor está num partido e o senhor condena indicação políticas que o seu partido gosta de fazer? Olha, Cileide, todo partido grande, lógico, ele vai ter participação maior, certo? Agora, a minha prática de fazer política é outra. Eu acho que tem lugar do político, que é só o político que resolve, e tem lugar que é só o técnico. Você não pode também colocar um técnico num cargo político. Então, para isso é que há vários cargos que são políticos. Tem coisa que só o político resolve, Cileide. Agora, eu sou contra esse leilão que existe em época de eleição, para quando se um projeto ganhando as eleições, que começam agora, esse canto aqui é seu, o governador, o prefeito ou o presidente não vai mandar nada aqui. Eu sou contra isso. Entendeu? Disseram para mim que eu não ia conseguir fazer uma administração em Senador Canedo, porque eles não iam deixar eu administrar. E eu cheguei e, graças a Deus, consegui mudar a cultura, tanto política, até mesmo como a população via a classe política no município. O Vanderlan, falando desse leilão aí, a indecisão do PP nessa eleição, para saber se ficava na base do governo, apoiava José Elton, ou se ficava com o MDB, não foi também um leilão? O PP não abriu um leilão para saber para quem apoiaria? Não foi leilão de jeito nenhum. Um partido grande como o PP, que tem aí um ministro de Estado, como o ministro Alexandre Baldi, que tem quadros como Roberto Balestra, Sandy Júnior, que são deputados federais, Euler, Cruvinel, os partidos grandes não saem decidindo qual projeto que vai no início da pré-campanha. Você pode notar que todos os partidos grandes são dessa forma. O PSD foi do mesmo jeito, né? Decidiu praticamente na semana. Entendeu? Então, eu acho que houve o diálogo, o PP de uma forma democrática, e eu posso dizer isso, porque foi eu que conduzia as conversas com todos os pré-candidatos, entendeu? Se você pegar aí o projeto do Democratas com Ronaldo Caiado, certo? Eu acho que houve um adiantamento dele em decidir a chapa majoritária. Se o PP tinha quadros para participar tanto da vice como de uma senatória, então ali não tinha mais espaço, chegou um ponto que não tinha espaço. A chapa do governo também, já que lá atrás já tinha as cadeiras definidas para o Senado e abrindo vaga para vice. O projeto com o deputado Daniel Vilela, eu acredito, e além disso foi o projeto que abriu espaço tanto para vice como para a senatória. Sobre a campanha do senhor, como é que está a relação do senhor com o Iris Rezende, que foi adversário do senhor na eleição de 2016? O senhor está hoje pedindo voto para o mesmo candidato que ele? Sim. Sem problema nenhum. O senhor pode fazer alguma agenda com ele em Goiânia? Não tem. Nessa campanha ao Senado? Não tem problema nenhum. Eu sempre faço. Passou as eleições para mim, eu não tenho adversário, eu não tenho inimigo político, eu tenho adversário naquele período de eleição. O adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã, pode ser um companheiro que vai estar na eleição amanhã. Eu não faço política com fígado ou xingando esse ou aquele. Você pode pegar e nós temos os embates políticos na época da eleição. Eu não tenho problema nenhum com o Iris, eu não tenho problema nenhum com o Marconi, eu não tenho problema nenhum com o Zé Eliton, entendeu? Com nenhum deles. Você pode pegar com quem que o Vanderlan tem problema. Agora, quando nós decidimos o projeto, aí sim, eu vou defender o projeto que eu acredito. Meu projeto hoje, para governador do estado, chama-se Daniel Vilela, e eu defendo ele. E ele é do MDB, no qual está o senhor Iris Rezende Machado, que foi meu adversário em 2016. O senhor sempre foi, pelo menos desde a eleição de 2016, do resultado ali de Iris Rezende vencendo a eleição, o senhor foi crítico à gestão de Iris Rezende. A participação do Iris hoje mais ajuda ou mais atrapalha Daniel Vilela pela situação da gestão em Goiânia? Olha, uma pessoa como o Iris Rezende, que já foi tudo nesse estado, e no país, né, já foi ministro da Justiça, da Agricultura, foi até pré-candidato à presidência da República. Se ele está ajudando o Daniel, você pode ter certeza que ajuda. Não atrapalha de forma alguma. Ele é um grande líder. Quem é que pode dizer que o Iris Rezende não é um grande líder? Por que eu vou falar isso? Porque eu perdi as eleições? De forma alguma. O senhor pensa o que a respeito da reforma da Previdência? Ela precisa ser feita. A Previdência, de vez em quando você liga a TV, nos jornais, escândalo na Previdência, né? Tem aí aposentadorias falsas,
tem aqueles super aposentadorias. A reforma da Previdência ela tem que ser feita ouvindo os verdadeiros interessados, ouvindo a população, não da forma que estavam querendo fazer de última hora. Eu sou contra os abusos que há na Previdência. Se nós tirarmos aí as fraudes que há na Previdência, essas aposentadorias absurdas que há na Previdência, você vai ver que ela não vai tirar nada de direito daquele trabalhador, daquele que ganha aí um salário mínimo, ou um pouco mais de um salário mínimo, e não vai ser tão drástica como alguns estão pontuando, certo? Que estão falando, colocando que como o grande problema do Brasil é a reforma da Previdência, não é. O grande problema do Brasil é a falta de coerência, a falta dos nossos governantes que estão lá, de estar dando exemplo de administração, é uma falta de gestão. Esse é o problema do Brasil. E milhões e bilhões estão saindo pelo ralo, sai aqui pelos dedos, pela má administração. É isso que é o problema do Brasil. É a falta de investimento. A partir do momento que você não tem regras claras, que você coloca normas hoje para os investidores estrangeiros vir e investir no Brasil, no outro dia você muda as regras, isso sim, isso atrapalha, Cileide, o nosso país. O senhor então defende a reforma, mas acha que não pode ser essa proposta que está no Congresso Nacional? Não, ela tem que ser melhor discutida. Gente, isso mexe com a vida de milhões e milhões de brasileiros. Ela não pode ser vinda simplesmente, vamos lá, agora a bancada dos partidos aqui vão resolver. Não é assim não. Cadê as discussões? Onde é que estão os gargalos? Quanto é que vai ser, que se vai diminuir da reforma da Previdência, Cileide, se tirar os abusos que tem ali dentro? E uma coisa eu digo para você, Cileide, eu sou bom de conta, Cileide. Eu indo para ali, sendo eleito, eu vou para lá, eu vou observar tudo isso. Ninguém vai me enganar não, Cileide. Ninguém vai chegar para mim e falar, porque o partido decidiu essa questão fechada. Eu falei, peraí, não é assim não. Eu sou um político e sempre fui, Cileide, independente, certo? Eu tenho a minha independência. Eu não vou contra meus princípios, eu não vou contra o que eu penso, o que eu defendo, de forma alguma, Cileide. Isso aí, o meu eleitor, aquele que acreditar em nós e votar na gente, pode ter certeza que o Vanderlan não vai mudar chegando lá porque pegou um cargo de senador e achar que está tudo às mil maravilhas e o país está às mil maravilhas, porque não está. Eu sou um dos poucos que está aí candidato ao Senado, Cileide, que começou lá embaixo, sabe o que é gerar emprego e renda, acordar cedo, e sabe que se não tomasse medidas nesse país, Cileide, urgente, a classe trabalhadora e quem gera emprego e renda nesse país não aguenta mais. Eu falo para você porque eu sou um desses. Eu não estou aguentando mais. Tem que haver mudança. Se eu me dispus, Cileide, nessas eleições que estava definido em não participar e veio e estou participando, é porque eu quero fazer a diferença, Cileide. O que o senhor acha sobre a proposta, inclusive, que já tem emenda nesse sentido no Congresso Nacional, de alterar a PEC, a emenda 95/2016, que reduziu o teto de gastos da União? Olha, eu acho um absurdo isso, Cileide. O quê? A PEC ou voltar atrás? Não, essa você vai reduzir investimentos na saúde por uma PEC? Você vai reduzir. Não é assim, entendeu? Se reduz, vamos agora reduzir por 20 anos, não é essa que você está falando? Exatamente. Por 20 anos. Vamos reduzir agora. Durante 20 anos não pode se investir tanto mais na saúde, não pode se investir tanto na educação, não pode se investir em infraestrutura durante 20 anos. Peraí, as lambanças que fizeram, o povo vai pagar por 20 anos, qual que é o planejamento que houve para que isso não acontecesse? E como é que é o planejamento sobre gestão, recuperar esses recursos, Cileide, que está indo pelo ralo, com obras paradas, falta de emprego no país, durante 20 anos. Espera aí, está tudo errado. Quem fez isso, quem discutiu isso e está apoiando isso, não sabe da gravidade que é isso. Nosso tempo está acabando diretamente. O senhor vai apoiar ou ser contra essa mudança na PEC dos gastos? O senhor quer acabar com a PEC dos gastos? O que o senhor pensa? Não, nós temos que discutir melhor isso. Que jeito que é? Pelo que eu entendi da PEC dos gastos, nós vamos congelar os investimentos. Por 20 anos. Por 20 anos. Só com Peraí, nós temos áreas. De 2016, apenas com correção pela inflação depois disso. Viu? Eu tô achando que o senhor tá ficando em cima do muro, Vanderlei. Não tô em cima do muro. O senhor é contra ou a favor da PEC? Eu sou contra. Então o senhor quer Acabei de falar aqui, eu sou quer contra. Acabar com a PEC.
Lógico. Com essas mudanças estão propostas, Peraí, você vai gente, apoiar. daqui 20 anos nós não vamos ter investimento mais na saúde. Qual que é o grande problema quando se faz as pesquisas aí que o eleitor brasileiro está falando? É saúde, é segurança. Bom, não se investe mais em saúde nem em segurança, entendeu? Isso não existe, gente. Na cabeça de quem fez isso aí, não pode ter coisa boa. Michel Temer. Não tem coisa boa. E Henrique Meirelles. O Henrique, que é tido como um bom gestor, eu acho que nessa hora ele estava meio cochilando, não é possível, entendeu? Vanderlan Cardoso, candidato do PP ao Senado, na nossa série de entrevistas. Vanderlan, obrigado pela presença aqui na Sagres, pela entrevista. Bom dia, bom trabalho. Não é 25 minutos? Né? É 25, estamos agora com 24h40, esperando 20 segundos para as considerações finais do senhor. Estou cronometrando aqui. Eu falo brincando, vocês são bons de horário. Eu quero te agradecer, Rubens, Cileide, Samuel, as perguntas, a entrevista sempre muito boa quando vem aqui. Mas eu quero aproveitar nas considerações finais, dizer que no Brasil nós temos aí muitas e muitas leis, como essa que veio congelando aí por 20 anos os investimentos, como temos aí a lei, Cileide, olha que absurdo, do Fundo de Garantia, que é um dinheiro do trabalhador, que é obrigado a ser depositado numa conta, mas quem diz quanto que vai pagar de juros é o governo. E é interessante que o governo vai lá e negocia com os bancos 3 vezes mais de juros e chega para o trabalhador e fala, não, você me dá aí 8, 9% do seu salário aí, vai ser depositado, eu não sei quando vou te devolver, entendeu? O tempo, com o juro. Isso aí é uma das coisas que eu vou estar combatendo lá também, Taxa de juros. A quantidade que a gente deposita por mês, taxa de juros, isso aí você pode ter certeza que a gente vai estar combatendo. E eu quero me dirigir a você, eleitor. Sou candidato ao Senado, sou um candidato independente, nas minhas posições, e quero ir para o Senado para fazer a diferença. Vou defender as bandeiras que aqui foi discutido, tributária, a questão fiscal. Nós vamos estar defendendo os direitos do trabalhador, aqueles que geram emprego e renda. Eu vou estar defendendo no Senado. E um juros mais compatível para todo trabalhador e todos os investidores. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado e peço seu voto, Vanderlan 111.